terceira geração do modernismo, também conhecida como geração de 45, foi a última fase do modernismo no Brasil. Ela se iniciou no ano de 1945 e se estendeu até o ano de 1980. A temática foi marcada por abordar o lado mais profundo do ser humano e críticas sociais. Já a linguagem escolhida pelos autores era rebuscada e formal, diferente do que a gente tinha visto na Semana de 22, a Semana da Arte Moderna, no qual os autores preferiam uma linguagem mais popular. O tempo psicológico possui um sentido subjetivo, pois o que predomina não é mais a ação dos personagens, mas sim seus pensamentos, reflexões, lembranças e sentimentos, de acordo com um determinado contexto. Quando falamos de uma obra com tempo psicológico, estamos falando de uma produção literária voltada para o íntimo dos personagens, que é o oposto do que acontece no tempo cronológico. Fluxo de consciência, também chamado de monólogo interno, consiste em reproduzir um fluxo contínuo de pensamentos durante a narrativa, que expressam sensações e impressões particulares. A epifania é um recurso em que, durante a narrativa, o personagem passa por alguma experiência que faz com que ele tenha uma grande descoberta. E com isso ele muda a sua forma de ver a vida ou uma determinada situação, causando uma reviravolta na história. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Esse poema foi escrito por Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Suas obras tiveram grande impacto na literatura brasileira e mundial. Os temas existenciais, filosóficos e psicológicos são os mais explorados pela escritora. Clarice nasceu na Ucrânia, numa família judia, mas ainda pequena chegou ao Brasil. Ela adorava escrever e dedicou a sua vida à literatura. Clarice tinha uma personalidade forte e peculiar. Ela tinha um ar enigmático e escrevia com a alma. As obras de Clarice são uma representação do estilo literário intimista, com temáticas sobre a vida cotidiana e principalmente sobre os aspectos e conflitos psicológicos dos personagens. Além disso, as suas narrativas raramente tinham um começo, meio e fim, já que as suas ficções transcendiam o tempo e o espaço. E as personagens principais também geralmente eram femininas, situadas em centros urbanos na maioria das vezes. Seu estilo literário, chamado de intimista, tem como principal característica a profundidade psicológica dos personagens, mostrando o lado íntimo de cada um. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. As obras infantis publicadas por Clarice foram dedicadas aos seus filhos, como foi dito por ela na entrevista concedida à TV Cultura, no ano de 1977. Você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil. Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 anos, 5, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com um adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Também é importante observar que, na maioria das vezes, os personagens dos livros são compostos por animais ou insetos. Então, galinha, peixe, coelho, cachorro, rato, geralmente tem o personagem principal e tem as suas vidas transformadas pelos seres humanos. Os enredos são verdadeiros pretextos para que a autora exponha sua inquietação sobre a vida. A autora dialoga com o leitor em todas as suas obras infantis, gerando uma relação de intimidade e aconchego. Em suas obras, ela sugere à criança que pense, imagine e construa imagens, aspectos que atraem o leitor para o texto. O
Mistério do Coelho Pensante foi publicado em 1967 e foi a primeira obra destinada a crianças feita por Clarice. Ela surgiu como uma homenagem a 2 coelhos que seus filhos tinham quando criança. Nessa obra, o narrador cria uma relação de proximidade assim, com quem está lendo, porque durante a narrativa ele constrói uma conversa íntima realmente, puxando o leitor para dentro da história. O enredo centra-se num coelho chamado Joãozinho, que tinha ideias pelo nariz, e um dia ele pensou em começar a fugir sempre que acabasse a sua comida. Mas aí os humanos perceberam e passaram a evitar deixá-lo com fome, para ele parar de fugir. Só que chegou um ponto que ele queria coisas diferentes e aquilo que os humanos ofereciam a ele não era mais o suficiente. Então ele continuou fugindo. E no próprio livro o narrador diz que ninguém sabia como é que o coelho fugia da sua jaula. Era uma incógnita. Essa história se inicia com Clarice pedindo desculpas por ter matado os peixes, os chamados vermelhinhos. Mas ela conta que foi tudo sem querer e ao longo da obra vai provando isso para o leitor. No início e no meio da obra, ela apresenta todos os bichinhos que ela já teve ao longo de sua vida e conta suas relações com eles. No final da obra, ela conta realmente pra gente como ela matou os peixes e termina fazendo uma pergunta para os leitores. Vocês me perdoam? Ler contribui significativamente para a formação pessoal e intelectual dos indivíduos, já que apresenta diversos benefícios. Entre eles, podemos citar o aumento do senso crítico, o desenvolvimento da imaginação e enriquecimento do vocabulário. A leitura, além de ser uma ótima forma de viajar sem sair de casa, ainda nos permite aliviar o estresse e fazer com que nos sintamos mais felizes, nos auxiliando a enfrentar esse momento que passamos agora com a pandemia. As obras infantis de Clarice são um verdadeiro convite para a infância. Que tal encantar nossas crianças com as obras claricianas, que desenvolvem o pensar e a imaginação?